Olá, amigo do canal Diretriz Espírita. A nossa ideia de hoje é provocar uma discussão e comentários a respeito dessa temática bem atual, bem constante, mas pouco explorada por todos nós, em particular que nós somos espíritas. Estamos falando sobre a experiência quase-morte, a famosa EQM, e o que a doutrina espírita coloca a esse respeito. Vamos lá, então, em alguns dados importantes para poder a gente verificar o que a doutrina espírita comenta a esse respeito. A gente vai buscar, então, primeiramente, entender o que vem a ser a palavra, o texto EQM, que no fundo é aquela questão da experiência quase morte. É um resumo desse conjunto de visões e sensações que a pessoa tem, sempre associada à situação de morte ou morte iminente. É também chamada por alguns de projeção da consciência, projeção astral, experiência fora do corpo, porque essa linha de pensamento não aceita a existência do espírito, acha que é apenas a mente que foi projetada em outra dimensão. Mas na concepção nossa espírita dá-se o nome de desdobramento espiritual e também emancipação da alma. Em alguns casos, as pessoas que relatam essas experiências, algumas têm noção de serenidade quando retornam e outras informam que estava entrando num túnel. Esse assunto ele já foi parte das discussões no tempo de Sócrates. E na sua discussão, no livro A República de Platão, lá tinha um dos membros da equipe que fora escolhido para poder fazer essa experiência, vamos dizer assim, foi induzido, né, a ter essa experiência, um mito que foi criado, e ele foi então visitar um lugar divino e retornam. E quando retorna, ele fala que descobriu, né, que ele havia sido escolhido para ser o mensageiro e informa aos homens, aos pessoal que estava ali, que existe do outro lado alguma coisa. Então esse assunto era debatido, né, a existência da alma, no tempo de Sócrates. Na atualidade, tem o professor Moody que fez um livro, uma pesquisa muito interessante a esse respeito, e ele então desvenda esses mistérios, vamos dizer assim, e também um livro um filme interessante chamado Linha Mortal, da década de 90, onde os personagens que eram médicos, né, eles fazem uma experiência entre eles para poder verificar o que ocorre com eles após a morte, né? Então induzir as pessoas a ter esse tipo de experiência. A gente vai buscar na Revista Espírita de 1867, em dezembro, sobre o texto de um ressuscitado contrariado, o Vitor Hugo comentando sobre uma pessoa que havia sofrido um acidente e ficou quase uma hora sobre a lama e retorna à realidade, vamos dizer assim. E quando ele volta ao normal, ele comenta que ele estava muito bem onde ele estava, ele tinha encontrado com a mulher que tinha desencarnado, com seus filhos, e eles tinham vindo a ele, né, para poder recebê-lo. Ele achava que estava no céu, estava na luz. E ficou reclamando porque eles trouxeram de volta à vida física. E esse mesmo fato, vamos dizer assim, é comprovado nas experiências que são realizadas, que mostram realmente que a pessoa que entra nesse EQM, eles afirmam ter visto a família à distância, tem contato com a família, encarnado e desencarnado, confirmando então essa experiência narrada por Vitor Hugo na Revista Espírita. Na doutrina espírita, a gente vai então observar alguns detalhes. O Kardec reforça o que foi explicado por Vitor Hugo lá na Revista Espírita, mas a gente busca na Gênese de Kardec, no seu capítulo 14, quando se estuda sobre a explicação dos fenômenos considerados sobrenaturais, a visão espírita, psíquica, dupla vista, sonambulista, etc., ele coloca então, a gente fez um resuminho aqui para ficar mais fácil. Nesses momentos, aquele que vive a experiência de EQM vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas a vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e com outros espíritos livres ou encarnados como ele, confirmando aqui as duas teses colocadas anteriormente pelo Vitor Hugo e pelo Moody. E quando você estuda a emancipação da alma, lá então coloca que enquanto a gente está fora do corpo,
a gente vai ter contato com aqueles que já estão no além, estão encarnados ou não. Então, essa experiência EQM vem provar para nós, não precisa disso, mas para a população de modo geral, que após a morte existe vida, e essa vida é de relacionamento com aqueles que aqui ficaram, e também com aqueles que lá estão. Fica a nossa informação a esse respeito, para que a gente possa ler um pouco mais e aprofundar nessa questão tão tranquila, vamos dizer assim, explicada claramente pela doutrina espírita. Um abraço grande, até o momento, e compartilhe, né, se inscrevam e divulguem nosso canal. Um grande abraço a todos vocês.